Oi, gente! No vídeo de hoje eu tenho o prazer de conversar com a psicóloga Ana Luísa Poloni. Ana Luísa, obrigada. É um prazer conversar com você, trazer você aqui no canal. Eu trouxe a Ana Luísa para a gente falar do TOC, o transtorno obsessivo compulsivo. Foi um pedido aqui no canal para a gente falar sobre esse tema, então a gente vai conversar com a Ana Luísa. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, Ana, é que normalmente as pessoas associam outras pessoas que são muito organizadas. Você tem TOC, você quer deixar tudo do seu jeito, tudo organizadinho. Então a primeira pergunta é essa: qual que é a diferença de uma pessoa organizada para um TOC, para uma pessoa que tem o transtorno? Primeiro eu queria agradecer, Camila, pelo Obrigada. convite. Fiquei muito feliz de participar hoje, falando desse assunto tão importante que é o TOC, né? E realmente existe essa confusão. Quando a gente pensa em TOC, a primeira coisa que vem na cabeça é isso que você comentou. É uma pessoa muito organizada, é uma pessoa perfeccionista, metódica. Mas se a gente for parar pra pensar, todo mundo é um pouco assim ao longo da vida, né? E isso, em determinados momentos, é importante que aconteça. É importante que no trabalho a gente seja perfeccionista às vezes, é importante que na época da gripe a gente lave mais as mãos. Então são comportamentos que são desejados. Mas então quer dizer que todo mundo tem TOC? Não é todo mundo que tem TOC. E em setores da vida, né? Tem gente que tem mais organização de um lado, de outro não, é normal. Sim, exatamente. Então é importante a gente conversar sobre isso para as pessoas que realmente têm o transtorno, realmente precisam buscar ajuda, entenderem essa diferença, né? Porque a gente comumente faz essa associação de TOC, então quem é perfeccionista, então parece que todo mundo tem um pouco. Então a gente conversar sobre isso é importante para quem realmente tem, saber o momento de buscar ajuda, né? Então, o que é o TOC? O TOC significa transtorno obsessivo compulsivo, a sigla significa isso. Os obsessivos, né, a parte obsessiva, significa os pensamentos que essa pessoa tem, e compulsivos são os comportamentos. Então, os pensamentos obsessivos geralmente estão relacionados a isso que a gente mais escuta falar, de perfeccionismo, organização, às vezes de limpeza, mas existem muitos outros que a gente não escuta falar muito, como pensamentos religiosos, pensamentos obsessivos com relação a conteúdo violento, com relação a conteúdo sexual, pensamentos que trazem uma angústia para a pessoa, né? Então, pode aparecer em vários exemplos diferentes, mas o que todos eles têm em comum são pensamentos que trazem sofrimento, uma angústia, um desconforto físico até para a pessoa. Ela quer se livrar daquele pensamento. Então é sempre ruim. É sempre um pensamento muito ruim, de que algo muito ruim vai acontecer. E aí ela se comporta de forma a tentar diminuir isso, né? E ela se comporta também de diversas maneiras diferentes. Então, tem esses exemplos de lavar as mãos, esses exemplos de deixar tudo muito organizado, mas eles acontecem tentando diminuir os pensamentos que causam esse desconforto, que causam essa sensação de que algo ruim vai acontecer. Quer dizer, a pessoa tem essa atitude como para evitar alguma coisa ruim que ela acha que vai acontecer. Eu vou limpar porque vai que acontece alguma coisa, vai que eu pego uma doença, vai que não sei o quê. É tudo um pensamento ruim que ela tenta evitar. Isso, para evitar esses pensamentos ruins, né? Então, realmente, quando ela tem esse pensamento obsessivo de contaminação e ela vai lá e lava as mãos, ela sente que agora ela tá segura, agora tá tudo bem. Mas nem sempre existe essa relação. Eu tenho medo de me contaminar, então eu vou lá e lavo as mãos. Na verdade, existem outros inúmeros, né, exemplos que a gente pode citar, de comportamentos que nem sempre têm a ver com aquilo. Então, a pessoa, ela pensa que ela precisa contar todas as bolinhas da sua camiseta antes de falar com você. Porque senão ela não vai conseguir falar direito, ou senão algo de ruim vai acontecer. Então a pessoa acaba se tornando um motivo de piada, né? Então quem tem TOC, ela tem muito prejuízo, tanto na escola, porque pode acontecer em crianças, quanto no trabalho, quanto com a família, porque ela tem esses comportamentos que se tornam constrangedores, tanto para ela quanto para quem está junto com ela, né? Ou então, esses rituais, né, que ela sente que ela tem que fazer para se livrar daquele pensamento, eles se tornam cada vez mais complexos. Eles têm que acontecer mais e mais vezes. Repetindo, então. Então, se eu lavava a mão uma vez para me sentir segura, que não vou ser contaminada, agora eu tenho que lavar essa mão muito mais forte ou muito mais vezes. Então, para a gente entender a diferença, né, de o que é um comportamento considerado normal e quando isso começa a se tornar um transtorno, é a frequência, a intensidade e a duração desses comportamentos e os prejuízos que
tudo isso traz para a vida da pessoa, né? Tanto no trabalho, quanto nos relacionamentos afetivos, relacionamentos sociais. Porque acreditando que quem tem o toque, chega um momento que ela não consegue mais viver, a não ser com essas atitudes que ela tem. Ela tem que fazer isso toda hora e ela não tem mais vida, ela só pensa nisso, né? Isso, é exatamente isso que acontece, né? As pesquisas mostram que a pessoa, ela gasta 1/3 do dia dela empenhada nesses rituais. Então, ela fica nesse ciclo. E por que ela se mantém nisso? Porque realmente, se ela contou todas as bolinhas e conseguiu conversar com você, ela acredita que... ela precisa contar as bolinhas. Eu tenho que contar a bolinha. Então, gera um alívio e isso faz com que a pessoa continue fazendo isso, né? E tem uma origem o toque? Vem de alguma coisa que a pessoa passou, de algum trauma ou genética? Vem do que o toque, Ana? Todos os nossos comportamentos, né? Tanto os comportamentos saudáveis quanto os que trazem prejuízo, como o toque, eles são comportamentos que vêm da nossa interação, o nosso corpo, né, a nossa biologia, a herança genética, com a interação que a gente tem no dia a dia. Então, nossa história de vida conta muito aí. Por isso que cada pessoa que tem toque manifesta ele de uma forma diferente, porque vai depender da história de vida que ela teve. Então, essa junção entre o nosso organismo, a parte biológica, com aquilo que a gente vive, podem ser fatores de risco para desenvolver o toque ou qualquer outra doença, né, que a gente conheça. No caso do toque, existe realmente um fator importante genético, principalmente no toque de crianças, né, que começam no início da vida, né? E Ana, é fácil descobrir que tem o toque? A pessoa vai procurar ajuda? Porque eu imagino que ela se satisfaz tanto com esses rituais que ela acha que é normal, que faz parte da rotina dela mesmo. Ela vai procurar ajuda? Então, isso é uma questão muito importante, Camila, porque as pessoas não vão buscar ajuda logo no começo. Primeiro, porque elas têm um pouco de vergonha de conversar sobre isso, porque, vou contar para os outros, as pessoas falam que isso é frescura, que você pode controlar para a hora que você quiser, e na verdade não é assim que acontece. Então a pessoa acaba se isolando nesses rituais e ela se afasta de pessoas que poderiam ajudar ela a buscar ajuda, falar, nossa, mas isso tá estranho, é melhor você buscar ajuda, será que você não tá perdendo muito tempo com isso? Então a pessoa acaba se isolando bastante e demoram, assim, em média 9 anos para conseguir buscar ajuda. Então eu imagino tanto... 9 anos, olha o tanto que ela sofre. Chega num nível que a pessoa, assim, já perdeu o emprego, a família tá muito fragilizada, a pessoa não consegue mais sair daquele ciclo de rituais, não consegue mais sair de casa. Adoece a família também, Ana? Geralmente sim, geralmente não no sentido de outras pessoas desenvolverem o toque, mas da família participar, porque acha que, se eu ajudar ele a manter tudo limpo, ele vai se sentir mais tranquilo. Participa do ritual também. Participa e acaba, na tentativa de ajudar, eles acabam reforçando que isso aconteça no dia a dia, né? E tem tratamento? Tem tratamento. Todo mundo que tem toque pode ter uma vida normal, mas desde que faça o tratamento, né? O tratamento é com psiquiatra, na maior parte dos casos precisa do tratamento medicamentoso, né? Com antidepressivos e a psicoterapia. Mas acho que é importante a gente conversar no sentido de que o tratamento, para a gente pensar em tratar, a gente tem que entender assim, tem que ter uma inversão no pensamento que a gente sempre tem. A gente pensa que a pessoa tem toque, por isso ela não consegue sair de casa, por isso ela tem esses pensamentos, ou a pessoa tem depressão, por isso ela não consegue fazer as coisas. Quando na verdade é o contrário, quando na verdade assim, ela não foi acometida pela doença e agora ela tá fadada a se comportar assim. Na verdade a gente olha essas características, ele tá tendo pensamentos obsessivos, comportamentos compulsivos, então a gente chama isso de toque. Essa primeira visão que a gente tem faz tornar muito mais difícil a gente entender o que a gente pode fazer naquilo, né? Quando a gente pensa dessa outra forma que eu me comporto e a forma que eu me comporto as pessoas chamam de toque, isso faz com que a gente tenha muito mais poder de mudar, não naquele sentido de autoajuda, de não, eu consigo, eu posso, mas no sentido de olhar para as situações. Bom, o toque começou quando eu comecei a fazer isso. Quando eu senti isso, quando eu pensei isso, né? E a gente olha para as relações. Bom, então eu sinto mais esses pensamentos, eu tenho mais esses pensamentos quando eu tô em casa ou quando eu tô no trabalho. O que acontece no trabalho que faz com que eu continue fazendo assim? O que acontece em casa com a minha família que lá faz com que eu continue pensando assim? A partir disso, a gente consegue tratar isso como assim, a pessoa tem poder
para mudar aquilo, enxergar o que acontece e muda aquilo. E é isso que a gente trabalha na terapia. E é importante a gente entender que a gente não tem que dar conta de tudo, né? A gente não nasce sabendo fazer as coisas, a gente não nasce sabendo fazer tudo. Então, não tem problema buscar ajuda. É importante a gente ficar atento ao que está acontecendo com a gente, como a gente lida com as situações, para perceber quando as coisas começam a sair um pouco do nosso controle. Então, buscar ajuda psicológica, buscar ajuda com o psiquiatra. Um bom psiquiatra sabe a hora de mandar para um psicólogo, um bom psicólogo sabe a hora de mandar para um psiquiatra. E o importante é a gente se cuidar, né? Porque o preconceito existe, realmente dá vergonha de falar sobre isso, mas é um sofrimento tão grande viver todos esses anos com essa doença, né? O tratamento também é difícil, mas não é mais difícil do que conviver com a doença. Então a gente precisa se cuidar, olhar pra gente conseguir viver melhor. Ana, obrigada. Adorei. Obrigada por ter participado. E como a Ana falou, a gente não é obrigada a saber de tudo, a gente não é obrigada a entender tudo. Procure ajuda. Se você tá sentindo alguma coisa estranha, alguma coisa que não tá sendo bem legal, ou a sua família falou, né? Presta atenção no que as pessoas ao seu redor também falam, que é super importante. Espero que você tenha gostado do vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se inscreve no canal, curte esse vídeo que é muito importante pra mim. Um beijo, obrigada e até o próximo vídeo.